Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de Física 1. Eu sou o professor Juan Otálora e hoje veremos um movimento em duas e três dimensões, tá? Vamos definir primeiro a posição, mas vamos lembrar o que vimos na aula de cinemática unidimensional, que corresponde a uma dimensão, tá? Em esse caso, para definir a posição de um objeto, precisávamos apenas de um eixo. Nesse caso, o eixo X. Definíamos a origem, as unidades, que são unidades de comprimento. E, por exemplo, se temos um objeto em essa posição, dizemos que a posição do objeto é 3 metros, que se encontra a 3 metros da origem, tá? Para o caso de duas ou três dimensões, agora precisamos de mais eixos coordenados. Nesse caso, três eixos, porque estamos tratando de uma análise em três dimensões, tá? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? A posição agora ela tem que estar definida através de vetores. Nesse caso, esse vetor verde tem as suas componentes em cada eixo. No eixo X, por exemplo, é 4,5. No eixo Y é 4 e no eixo Z é 5. Então, a posição de algum objeto que está em esse ponto da ponta do vetor verde vai ser igual a 4,5 metros. Suponha que está tudo em metros, tá? Na direção I, mais 4 na direção J, mais 5 na direção K. Agora vamos definir o vetor deslocamento em mais de uma dimensão. Mas vamos lembrar o que vimos em uma dimensão primeiro, tá? Em uma dimensão, vimos que o deslocamento, ΔX, é igual a x final, x2, menos x inicial, x1. Tá? É um escalar. No caso de mais de uma dimensão, o deslocamento vai ser um vetor. Vamos ter um vetor. Então, eu vou fazer um gráfico para o caso de duas dimensões, mas nas expressões eu vou colocar três dimensões, tá? Para generalizar, tá? E eu faço o gráfico em duas dimensões para ficar mais claro, tá? Mas é válido para o caso de três ou mais dimensões, tá? Então, legal. Eu utilizo o plano XY e suponha que eu tenho uma partícula que inicialmente está no ponto 1 e ela se desloca até o ponto 2, percorrendo a trajetória em amarelo. Tá? Então, antes de definir o vetor deslocamento, eu preciso definir os vetores posição inicial e posição final. O ponto 1 é a posição inicial, né? Então, o vetor posição inicial vai ser esse vetor aí em verde, o vetor que eu chamo de R1. O vetor posição final vai ser o vetor R2. Então, o vetor deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. Seria o vetor em roxo, ΔR. Tá? Seria a posição final, R2, menos posição inicial, R1. Os vetores R2 e R1, eles podem ser expressados através das suas componentes. Tá? Para o caso de R1, por exemplo, ele tem uma componente no eixo X, que eu chamo de X1 na direção I, mais I1 na direção J, mais Z1 na direção K. Analogamente, posso fazer a mesma coisa para o vetor R2. Tá? Então, o vetor deslocamento ΔR vai ser igual a R2, mas eu vou colocar aqui o R2 através das suas componentes. Essa parte aqui seria R2 menos R1. Tá? Coloquei as componentes e acompanhadas das direções, né? Então, agora eu vou agrupar os termos aí de acordo com as suas direções. Então, o vetor ΔR vai ser igual a alguma coisa vezes as direções, né? Um somatório delas, tá? Então, na direção I, vou ter x2 menos x1.
Na direção J, y2 menos y1 e na direção K, z2 menos z1. Esse termo aqui, x2 menos x1, não é outra coisa que o deslocamento no eixo x, ΔX. Tá? A mesma coisa para y e para z. Então, o vetor deslocamento, as componentes dele são os deslocamentos em cada um dos eixos. E a expressão ficaria bem simples, né? Δx, o deslocamento no eixo x, na direção y, mais deslocamento no eixo y, na direção j, mais deslocamento no eixo z, na direção k. Tá? E esses deslocamentos unidimensionais, eles são independentes. Podemos definir também o deslocamento através do comportamento dos vetores ao longo do tempo, como função do tempo, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que tem o plano XY e essa é a trajetória de um objeto, tá? Digamos que T1 é o ponto inicial, o tempo no ponto inicial, e T2 o tempo no ponto final. Essa curva, ela define a posição do objeto ao longo do tempo. A gente pode ver isso de forma vetorial. Por isso que eu coloquei essa curva como um vetor, o vetor R que depende do tempo. Por exemplo, o vetor no ponto inicial é o vetor R1. R1 é R de T1. E para o ponto final é o vetor R2, é a posição no ponto final. R2 é igual a R de T2. Tá? Para cada um desses vetores, encontramos as suas componentes. Por exemplo, para o vetor R1, posição inicial, temos as componentes x1 e y1. Para a posição final, a mesma coisa. Tá? Então, o vetor R de t, R que depende do tempo, ele tem como componente no eixo x é o x que depende do tempo. Isso aponta na direção y, mais y que depende do tempo na direção j. Tá? x1 é igual a x de t1, como tínhamos falado antes. Né? x2 é igual a x de t2, y1, y de t1, y2, y de t2. Tá? Então, o vetor R1, ele tem sua componente x1 na direção y, y1 na direção j. Isso é igual a x de t1 na direção y mais y de t1 na direção j. E isso é igual a r de t1. Analogamente para o vetor R2, tá? Então, o vetor deslocamento, ΔR, vai ser igual a R2 menos R1. Né? Isso é igual a R de T2 menos R de T1. Podemos encontrar um caso particular, em que T1 é igual a T e T2 é igual a T mais ΔT. Nesse caso, ΔR vai ser igual a R de T2, que seria R de T mais ΔT, menos R de T. Legal! Vamos definir agora o vetor velocidade média. Tá? Velocidade média é igual ao deslocamento, que agora é um vetor, né? Sobre o intervalo de tempo para o qual a gente está tomando essa velocidade média. Essa velocidade média é um vetor, é o vetor velocidade média. Tá? Como ficaria? Vetor velocidade média, eu posso expressar o vetor deslocamento
da seguinte maneira. Através das suas componentes, né? Deslocamento no eixo X, na direção Y, deslocamento no eixo Y, na direção J, mais deslocamento no eixo Z, na direção K. Tudo sobre o intervalo de tempo, ΔT. Tá? Eu posso separar essa soma e vou ter ΔX sobre ΔT na direção Y, mais ΔY sobre ΔT na direção J, mais ΔZ sobre ΔT na direção K. E esse aí, ΔX sobre ΔT, não é outra coisa que a velocidade média para o eixo X. É uma velocidade média unidimensional, né? Para o eixo X. Analogamente para o eixo Y e para o eixo Z. Então, o vetor velocidade média ele pode ser expressado através dessas componentes. E essas componentes elas são independentes. Tá? Agora eu vou definir o vetor velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, ou velocidade ao longo do tempo, vai ser igual ao limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero, quando o intervalo de tempo dessa velocidade média tende a zero. É isso igual a limite ΔR, eu posso expressar como a última expressão do quadro da esquerda. RDT mais ΔT menos RDT. Sobre o intervalo de tempo, ΔT, quando o limite desse ΔT tende a zero. É isso, não é outra coisa que a derivada do vetor posição em função do tempo. Tá? Legal, vamos ver as componentes desse vetor velocidade instantânea, tá? Eu vou reescrever aqui a expressão dele. A velocidade é igual à derivada da posição em função do tempo. Tudo em vetor agora, né? Eu vou derivar o vetor posição em função do tempo. Eu sei que o vetor posição em função do tempo, ele pode ser expressado através das suas componentes também, né? E acompanhado das suas direções. Então, a derivada da primeira componente vai ser a derivada de x de t em função do tempo. Isso aponta na direção y, mais derivada de y de t em função do tempo na direção j, mais derivada de c de t em função do tempo na direção k. Esse termo aí não é outro, é uma velocidade, não é? Derivada de x em função do tempo. Isso é velocidade também. Isso é a componente x do vetor velocidade. E também é uma velocidade no eixo x, né? Analogamente, velocidade em y e velocidade em z. Então, é como se essas componentes fossem velocidades independentes entre elas, tá? Então, o vetor velocidade vai ter sua componente em x, que também depende do tempo, na direção y, mais a componente em y, na direção j, mais a componente em z, na direção k. Tá? Uma outra maneira de expressar o vetor velocidade e qualquer outro vetor é através dessa notação aí, tá? Onde as componentes estão entre parênteses separadas por vírgula. E não colocamos aí os vetores unitários, né? Essa é outra maneira, então, de escrever um vetor. Tá? Uma observação muito importante no caso da velocidade instantânea é que ela é sempre tangente à trajetória da partícula. Vamos ver aqui de maneira gráfica isso. Em duas dimensões para ser mais fácil, tá? Temos aí o plano XY e digamos que temos a trajetória de uma partícula, tá? E queremos saber para onde aponta o vetor velocidade
em esse tempo T1 aí. Eu coloquei T1, que indica tempo, tá? Mas a posição da partícula é essa, e aí ela está completamente determinada pelas componentes do vetor posição, né? Componente x, que é o x é a posição no eixo horizontal, no tempo T1, e componente y de T1 também, tá? Então, o vetor velocidade em esse ponto, ele é tangente à trajetória, tá? Esse é o vetor velocidade para o tempo T1. Vamos ver agora um exemplo, tá? Exemplo. Sabe-se que uma partícula se move no plano XY e sua posição é dada pela expressão aí. R de t é 2t ao quadrado na direção y menos 4t mais 3 na direção j, onde t está dado em segundos e r em metros. Pergunta-se qual é a velocidade média entre os tempos 0 e 2 segundos e qual é a velocidade para tempo igual a 2 segundos. Quando está sozinho, quer dizer a velocidade instantânea para aquele tempo t igual a 2 segundos, nesse caso. Solução. Primeira parte A. Queremos, então, a velocidade média desde o tempo 0 até 2 segundos. Tá? Isso é igual a posição em 2 segundos menos a posição em 0 segundos sobre ΔT, que é 2 segundos menos 0 segundos é 2 segundos, tá? Legal. Eu tenho aí em cima uma expressão da posição para qualquer tempo t. E eu preciso a posição para o tempo 2 segundos e para 0 segundos, né? Então, eu vou utilizar essa expressão acima para o caso de 2 segundos primeiro. R do tempo 2 segundos vai ser igual a 2 vezes 2 ao quadrado, que é tempo ao quadrado, na direção y, menos 4 vezes 2 mais 3 na direção j. 2 vezes 2 ao quadrado é 8 na direção y. 4 vezes 2 é 8, mais 3 é 11, com o sinal menos dá menos 11 na direção j. E essa é a posição no tempo 2 segundos. Agora, a posição no tempo 0 vai ser igual, da mesma maneira, substituo o 0 lá em cima na expressão. O 0 vai substituir o tempo também, né? 2 vezes 0 ao quadrado na direção y, menos 4 vezes 0 mais 3 na direção j. 2 vezes 0 ao quadrado dá 0, então não preciso colocar a componente na direção y. E na direção j, tenho 4 vezes 0 é 4, mais 3 é 4 vezes 0 é 0, né? Mais 3 é 3. Com o sinal negativo vai ficar menos 3j. Legal. Então, agora substituindo na expressão da velocidade média, vamos ter que a velocidade média de 0 até 2 segundos é igual, eu vou substituir aí a posição em 2 segundos menos a posição em 0 segundos sobre 2 segundos, tá? Estou obviando por enquanto as unidades. Eu vou colocar as unidades no final. Então, substitua aí o resultado da posição em 2 segundos, que é 8i menos 11j, menos 3j, e isso vai dar o i. Quem acompanha o i é apenas o 8, então vai ficar 8i em cima. Menos 11j mais 3j menos 8j, dividido por 2, tá? Então, a velocidade média, desde 0 até 2 segundos, vai ser igual a 4i, 8 sobre 2 é 4, menos 4j, tá? E aí, como eu não estou expressando, eu poderia expressar as unidades aí dentro também, mas eu posso também colocar assim, em metros por segundo. Estou indicando que essa velocidade está dada em metros por segundo, tá?
Eu posso encontrar também o valor absoluto dessa velocidade média. Isso seria igual, desde 0 até 2 segundos, né? Isso seria igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, desse 6, mais o outro 4 ao quadrado. Isso dá 4 raiz de 2, tá? Isso é mais ou menos 5,7 metros por segundo. Legal, vamos fazer a parte B agora. A velocidade para t igual a 2 segundos. Velocidade instantânea agora, né? O vetor velocidade instantânea, que depende do tempo, é igual à derivada do vetor posição, que depende do tempo, em função do tempo, tá? Eu tenho o vetor posição em função do tempo, né? Tá? A expressão do exemplo. Então, eu derivo isso, derivada em função do tempo do vetor posição, que é 2t ao quadrado i menos 4t mais 3j. Então, vamos derivar essa expressão. O vetor velocidade vai ser igual à derivada do primeiro termo, tá? É 2t ao quadrado i. O i é constante, então precisamos derivar 2t ao quadrado só. O t está elevado ao quadrado, então o 2 ele desce, multiplica o 2, vai dar 4. O t está elevado a 2, 2 menos 1 vai dar t. Isso vezes i, tá? Menos. Derivada de 4t é 4. Tá? Derivada de 3 é 0, então vai dar 4j. Então, o vetor velocidade para o tempo 2 segundos, que é o que está perguntando o problema B, que é velocidade para 2 segundos, vai ser igual a, substituindo t igual a 2 segundos na expressão acima, vai dar 4 vezes 2i menos 4 vezes j. Né? Isso vai dar 8i menos 4j. Então, é essa a velocidade para o tempo 2 segundos. E isso ainda não é a resposta, né? Precisamos colocar as unidades, não esqueçam, em metros por segundo, nesse caso. Tá? Posso encontrar também o valor absoluto desse vetor velocidade para 2 segundos. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, 64, mais 4 ao quadrado, 16. Isso dá mais ou menos 8,9 metros por segundo. E observe que não deu o mesmo valor que o valor absoluto da velocidade média de 0 a 2 segundos, que foi 5,7 metros por segundo. Então, são coisas diferentes. Legal, vamos definir agora a aceleração, tá? Para o caso de 3 dimensões é bem parecido que para o caso de uma dimensão. A aceleração média, vetor agora, né? Desde o tempo t1 até o tempo t2, vai ser igual à velocidade em t2 menos a velocidade em t1 sobre a variação do tempo. Delta t, t2 menos t1. Só que agora as velocidades estão dadas em vetores também. Tá? Da mesma maneira, a aceleração instantânea, que é a aceleração por um tempo qualquer t, vai ser igual à derivada da velocidade, do vetor velocidade em função do tempo, tá? Então, a aceleração instantânea, ela é a derivada em função do tempo do vetor velocidade. E o vetor velocidade, ele pode ser expressado assim, pelas suas componentes acompanhadas dos vetores unitários, né? Então, o vetor aceleração instantânea vai ser derivada, eu vou derivar termo a termo. dvx vezes i, né? I é constante, então só deriva a velocidade no eixo x, mais derivada
em função do tempo de Vyj mais derivada em função do tempo de Vzk. Tá? E essa primeira derivada, esse primeiro termo que acompanha o i, não é outra coisa que a aceleração no eixo x. E a mesma coisa para o eixo y e o eixo z. Então, as componentes do vetor aceleração instantânea são as acelerações nos eixos. Então, vamos ver o que acontece com cada componente. Tá? Na componente AX, temos derivada da velocidade em função do tempo. Isso é igual a derivada em função do tempo da velocidade, mas a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, né? Então, isso vai ser igual a derivada ao quadrado da posição no eixo x, né? Da componente x, perdão, em função do tempo ao quadrado. E a mesma coisa para a aceleração no eixo y, é a derivada ao quadrado da componente y em função do tempo ao quadrado. E para o caso da componente c da aceleração, é a derivada ao quadrado da componente c da posição em função do tempo ao quadrado. Tá? Então, aqui colocamos a expressão completa. A aceleração vai ser igual a, temos aí as direções e cada uma delas acompanhada da componente da aceleração em cada eixo. Tá? Então, a aceleração não é outra coisa que a derivada ao quadrado do vetor posição em função do tempo ao quadrado. Tá? Não esqueçam, A é um vetor. Tá? Então, ele não é a mesma coisa que um escalar. Quando antes dizíamos que tínhamos um movimento retilíneo uniformemente acelerado, quer dizer que a aceleração ela não muda ao longo do tempo, não varia, né? Agora, A é um vetor. Então, quando estamos tratando de um movimento uniformemente acelerado, A não tem que variar. E não é só o módulo que não tem que variar. Não tem que variar também a direção e o sentido. Tá? Então, se mudar a direção e o sentido, então A está variando. O vetor aceleração está variando. E se está variando, então não se trata mais de um movimento uniformemente acelerado. Tá? Vamos ver um exemplo agora. Tá? Uma partícula cuja velocidade é V0 menos 2i mais 4j em metros por segundo em t igual a 0 segundos. Observe que esse V0, essa velocidade, ela não depende do tempo. E é uma velocidade para t igual a 0 segundos. Então, é a velocidade em um instante já determinado, é uma constante. Tá? Sofre uma aceleração constante A, vetor A, de módulo A igual a 3 metros por segundo, que faz um ângulo θ igual a 130 graus com o semieixo positivo x. Então, a pergunta é, qual é a velocidade v da partícula em t igual a 5 segundos? Tá? Vamos ver. Solução. Queremos o vetor velocidade, né, que tem as suas duas componentes, Vx e Vy, né, para o tempo igual a 5 segundos. O que temos de dados? E o que podemos usar de fórmula? Olha, temos de dado, como dado, a velocidade em t igual a 0 segundos. Seria a velocidade inicial. Temos a aceleração, porque temos a direção para onde ela aponta e o módulo. Então, temos a aceleração também. E temos o tempo, 5 segundos. Então, se vocês lembram do movimento unidimensional, temos essa expressão que relaciona a velocidade com a velocidade inicial, com a aceleração e o tempo.
Então, podemos usar essa expressão. Só que agora estamos tratando com vetores, né? E aí, em essa expressão, são escalares. Então, o que vamos fazer? Vamos utilizar essa equação, mas para todas as componentes. Então, vamos tratar das componentes dos vetores em esse exercício, tá? Então, vamos lá. Vx, então, a componente Vx vai ser igual, segundo a expressão, né? Vx inicial mais AX, a aceleração, a componente x da aceleração, vezes o tempo, tá? Está exatamente igual à expressão, só que está de acordo com o eixo x apenas. A mesma coisa, perdão. Aqui, ó, nessa expressão, para o eixo x, o B0x é conhecido. Olha em cima, olha a velocidade inicial dos dados. A componente x da velocidade inicial é menos 2 metros por segundo, né? E a mesma coisa para Vy. Podemos usar a mesma expressão e também conhecemos a velocidade inicial y, que é igual a 4 metros por segundo, né? Legal. O que mais? Temos a aceleração, mas de uma maneira expressada de uma maneira não tão direta. Olha, eles deram um módulo, que é 3 metros por segundo, e a direção, né? Faz um ângulo de 130 graus com o semi-eixo x positivo. Então, queremos achar as componentes dessa aceleração para poder utilizar essa fórmula, né? A componente ax e a y. E aí temos a expressão, temos a aceleração indicada de maneira diferente, né? Então, vamos lá. Como encontramos as componentes da aceleração? Primeiro, o ângulo, que faz com o semi-eixo positivo. Temos aí o semi-eixo positivo, x, né, horizontal, 130 graus. Então, a aceleração, o vetor aceleração, está apontando em essa direção, 130 graus. Tá? Esse é o vetor aceleração e seu módulo é 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, como seriam as componentes? Como que eu acho as componentes? A componente AX vai ser igual ao módulo dessa aceleração vezes o cosseno do ângulo 130 graus. Né? Isso é igual a 3 vezes o cosseno de 130 graus é mais ou menos menos 0,64. Tá? Isso vai dar menos 1,93 metros por segundo ao quadrado. Eu não estou efetuando o cálculo, tá? Eu estou colocando diretamente aí esse resultado, tá? Utilizem uma calculadora para verificar isso, por favor. A mesma coisa com a componente a y, perdão, vai ser igual ao módulo A vezes agora o seno do ângulo 130 graus. Isso dá 3 vezes 0,766, isso é igual a 2,3 metros por segundo ao quadrado. Legal, já temos as componentes da aceleração. Já podemos usar a formulinha para cada caso, para cada eixo. E temos o tempo, né? Então, para tempo igual a 5 segundos, a componente x da velocidade é igual a velocidade inicial menos 2 metros por segundo, mais a aceleração menos 1,93 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, 5 segundos. E eu não vou fazer essa conta, isso dá menos 11,65 metros por segundo. A mesma coisa, a componente y da velocidade para t igual a 5 segundos, isso vai dar igual a velocidade inicial, agora no eixo y. Tá? Antes foi no eixo x, a velocidade inicial no eixo y é 4 metros por segundo, mas a aceleração no eixo y, 2,3 metros por segundo ao quadrado, vezes 5 segundos. Isso vai ser igual a
15,5 metros por segundo. Então, o vetor velocidade para tempo igual a 5 segundos é um vetor, né? Tem suas na direção Y e na direção J, e colocamos aí as suas componentes, menos 11,65 metros por segundo e 15,5 metros por segundo, na direção Y e na direção J, respectivamente. Tá? Agora vamos ver um tipo de movimento em duas dimensões, que é o movimento de projéteis. Tá? Um projétil é uma partícula que se move em um plano vertical com velocidade inicial, digamos, v0, e com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, dirigida sempre para baixo. Tá? Digamos que temos aí o chão, colocamos o eixo Y de maneira que coincida com o chão, o eixo X, perdão, e o eixo Y na vertical. Em esse referencial, a aceleração da gravidade é a aceleração do movimento com o sinal negativo, como tínhamos visto anteriormente. O movimento do projétil, ele acontece sempre em um plano, em esse caso no plano XY. Ele, por si só, o projétil, ele não sai do plano, a menos que tenha a ação externa, né? Mas se não tem uma ação externa e ele parte com uma velocidade inicial v0, então a trajetória dele sempre vai estar contida em um plano, tá? E, além disso, os movimentos horizontal e vertical podem ser analisados de maneira separada, de maneira independente, tá? Então, como observação, temos isso. Os movimentos podem ser tratados separadamente nas direções X e Y. Tá? Vamos ver o que acontece na direção X, então. Na direção X, na direção horizontal, então, vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a única aceleração que temos é uma aceleração vertical, tá? Que é a aceleração da gravidade. Na horizontal, a aceleração, então, AX vai ser igual a zero. Então, como ficaria a equação horária horizontal, que é uma equação do movimento retilíneo uniforme, né? Vamos ter a posição para um tempo t qualquer, vai ser igual à posição inicial, x0, que eu estou chamando de x0, mais a velocidade inicial no eixo x, vezes o tempo que transcorre desde um tempo inicial até o tempo t qualquer. Então, o tempo inicial aí eu estou chamando de t0, tá? Essa posição inicial é a posição para o tempo t0, e essa velocidade inicial x é a velocidade para o tempo t0 também. Aí faltou colocar o v sub x, tá? Legal. O que acontece no eixo y? No eixo y vamos ter um movimento retilíneo, agora vai ser uniformemente acelerado, porque na direção y temos a aceleração da gravidade, que para esse referencial, onde o y aponta para cima, é tomada como menos g. Tá? Então, a equação para o eixo y vai ser uma equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. A posição final para para um tempo qualquer, y, vai ser igual à posição inicial y mais velocidade inicial em y vezes o tempo, né? Desde t0 até t. Menos agora um meio da gravidade vezes o tempo que transcorreu desde t0 ao quadrado. Seria t menos t0 ao quadrado, então, tá? Aonde esse y0 é o y para tempo igual a t0, e esse v0y é a velocidade inicial
para o tempo t0, velocidade inicial, né? Na direção y. Então, temos as duas equações agora do movimento de projéteis, tanto na horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, tanto na vertical, que é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vamos analisar esse movimento, então, com calma, tá? Digamos, temos o plano XY, que contém o movimento de um projétil qualquer. A forma da trajetória, todo mundo sabe que é uma curva côncava para baixo, tá? Para que um objeto tenha o movimento de um projétil, é necessário que ele tenha ganho, primeiro, uma velocidade inicial. Digamos, pode ser uma bola que alguém chutou e essa pessoa deu um impulso na bola. Quando a pessoa deixa de interagir, quando o pé da pessoa deixa de interagir com a bola, deixa a bola sozinha, essa bola vai ter uma velocidade inicial. E a partir desse momento que se dá o movimento do projétil. E a bola somente interage com a terra. O pé da pessoa deixou de interagir com a bola só interage com a terra e a terra puxa, né, essa bola para baixo. A única força que existe sobre a bola é a força da gravidade, tá? E a aceleração da gravidade também é para baixo, tá? Então precisamos analisar, antes de analisar o movimento, precisamos entender essa velocidade inicial, tá? E de que maneira podemos decompor ela nos dois eixos. Digamos, essa velocidade inicial, ela é tangente à trajetória da partícula. Aliás, toda a velocidade, né? Uma partícula que se move por uma trajetória qualquer, em cada ponto da trajetória da partícula, se você calcula a velocidade, você descobre que a velocidade sempre é tangente. Tá? Então, isso acontece também no movimento do projétil no ponto inicial, quando o pé da pessoa deixou de interagir com a bola. No ponto inicial, então, a velocidade inicial é tangente à trajetória também. Tá? Em esse ponto inicial, que eu considerei para esse exemplo a origem, então, vamos ter a velocidade inicial, V0, que é tangente à trajetória nesse ponto. Tá? Para entender o movimento, então, precisamos decompor essa velocidade vetorial nas suas componentes x, V0x e y, V0y. São as componentes da velocidade nos dois eixos, né? O vetor velocidade inicial V0, ele forma um ângulo de θ graus com a horizontal, para esse exemplo. Tá? O vetor V0x, que é o vetor horizontal, ele é igual a componente da velocidade inicial na direção y. Analogamente, o vetor velocidade V0y é igual a componente da velocidade inicial no eixo y na direção j. Tá? V0y, que é a componente horizontal, eu posso calculá-la, porque tenho a velocidade inicial e tenho um ângulo que ela forma com a horizontal. Então, esse V0x, né? Falei V0y, vai ser igual a módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Eu posso também, a anotação, em vez de colocar essas barrinhas, posso colocar simplesmente V0, sem o vetorzinho em cima. Tá? Vai ser V0, isso aí significa o módulo da velocidade inicial, vezes o cosseno de θ. Analogamente, a componente vertical da velocidade inicial vai ser igual a módulo da velocidade inicial vezes o seno de θ. É isso igual a V0 vezes o seno de θ.
Para facilitar as contas, eu vou considerar que o tempo inicial é igual a zero. E eu vou fazer aqui uma coisa. Vou decompor o movimento. O movimento é único, tá? Mas eu vou decompor ele em dois movimentos. Um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y. E esses dois movimentos, eu vou considerar eles independentes um do outro. Então, a única interação que o corpo tem é a interação com a Terra, tá? Porque estamos analisando desde que o pé do jogador deixou de ter contato com a bola, por exemplo. Tá? Então, a única aceleração é a aceleração da gravidade, que é apontada para abaixo. Então, no eixo vertical temos aceleração, que é a aceleração da gravidade. E no eixo horizontal não temos aceleração. A aceleração é zero. Então, no eixo X, temos um movimento retilíneo uniforme, pois não temos aceleração. A equação do movimento retilíneo uniforme, a equação horária, é essa aí, que diz que a posição para qualquer tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Tá? Preste muita atenção nas variáveis, tá? Então, o que acontece no eixo X? No eixo X, temos a componente da posição do objeto, né? No eixo X, que é x de t, vai ser igual ao x inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, né? Essa velocidade inicial seria v0, seria o módulo do vetor verde? Não, não é v0. É v0x, porque estamos analisando a componente x, o movimento x. Então, é v0x, tá? Não esqueça isso. Seria v0x vezes o tempo, tá? E o que acontece? Temos calculado antes v0x, né? v0x está aí no quadro da esquerda, é igual a v0 cosseno θ. Então, substituindo aí, a equação ficaria assim, né? A posição seria posição inicial mais velocidade inicial vezes cosseno de θ, que seria o v0x vezes o tempo, tá? Legal. E no eixo y, o que acontece? Como disse antes, no eixo y temos a ação da gravidade, então temos a aceleração para baixo, e trata-se de um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A equação de cima, a equação horária, não serve mais, né? Precisa de um terceiro termo que contém a aceleração, né? E trata-se de um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, aplicando isso para o eixo y, vamos ter que a posição no eixo y para qualquer tempo t vai ser igual à posição inicial y mais, novamente, a velocidade inicial não é módulo de v0, tá? É a componente y da velocidade inicial, tá? v0y vezes o tempo menos agora, né? Porque estamos tratando com a gravidade, que aponta para baixo. E para esse sistema de coordenadas, né, que aponta para cima, y, né, a gravidade é negativa. Então, seria menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Novamente, v0y já temos calculado antes, está no quadro da esquerda, v0y igual a v0 seno θ. Então, substituindo aí, temos a outra equação da posição, né? A componente y da posição. Tá? Bom, agora eu quero encontrar as velocidades em ambos eixos. Então, primeiro para o eixo x, para encontrar a velocidade, preciso derivar a posição, né? Então, a velocidade no eixo x, e eu aí preciso indicar que é no eixo x, né? Vai ser igual a derivada de x0 em função do tempo é zero, porque x0 é uma constante, e a derivada do segundo termo, v0 cosseno θt, v0 cosseno θ é um coeficiente, está acompanhando o t, né? Então, a derivada de um coeficiente, ou uma constante, como você quiser, vezes t, a derivada de alguma coisa que multiplica t é alguma coisa, né, em função de t.
né? Então, seria V0 cosseno θ. Legal. Essa velocidade, V0 cosseno θ, é a velocidade inicial, a componente x, né, da velocidade inicial. É constante e ela permanece ao longo de todo o movimento, né? Então, a velocidade no eixo horizontal não muda. E é lógico, né? Porque quem faz mudar velocidades são forças, que a gente não viu ainda, mas são as forças, né, através das acelerações que elas produzem. E como no eixo horizontal não temos aceleração, então essa velocidade não muda, permanece constante desde o início até o fim. Agora, no eixo vertical, precisamos derivar a segunda componente, né, a componente y da posição. Então, velocidade no eixo vertical, para qualquer tempo t, vai ser igual a derivada do primeiro termo é de y0 é zero, né? Então, vamos ter a derivada do segundo termo, que é v0 seno θ, menos a derivada do terceiro termo, o 2 do t quadrado vai descer, vai dividir com esse 2 e vai ficar somente g vezes t elevado a quanto? 2 menos 1 é 1, então seria t, simplesmente. E essa é a componente y da velocidade para qualquer tempo t, tá? Agora eu quero demonstrar que a curva é uma curva com concavidade para baixo, uma parábola com concavidade para baixo. Para isso, eu vou utilizar as duas equações de posição de x dt e y dt e vou criar uma equação só. Essa equação não vai ter o tempo, então eu vou tentar eliminar o tempo dessa equação, dessas duas equações, e formar uma só. E também, para facilitar as contas, eu vou considerar que o corpo sai do chão, tá? E que a origem do sistema de coordenadas coincide com o ponto inicial da trajetória do projétil, tá? Assim como mostra a figura do quadro à esquerda, tá? Então, se o corpo sai do chão, x0 vai ser igual a zero e y0 é igual a zero. Então, esses dois termos vão se eliminar das equações acima e vai ficar mais simples, tá? Então, x dt vai ser igual, x0 se eliminou, vai ser igual a v0 cosseno θt somente, tá? Y dt, y0 se elimina e vai ser v0 seno de θt menos 1 meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Eu quero agora, então, eliminar o tempo, né? Criar uma equação onde não tenha o tempo. Então, eu vou encontrar, na primeira equação, que eu vou chamar de equação número 1, eu vou encontrar o tempo e vou substituir na segunda equação, que estou chamando de equação 2, tá? Então, vou fazer isso. D1, então, o tempo vai ficar sozinho e vai ficar igual a x dt, e o v0 cosseno θ que está multiplicando passa dividindo, tá? Agora, vou substituir esse tempo na equação 2. Como vai ficar? Y vai ficar igual a v0 seno θ vezes t. Mas t tem a expressão aí agora, é x sobre v0 cosseno θ. Menos 1 meio da gravidade vezes o t, que também é x menos x sobre v0 cosseno θ ao quadrado. Legal. Então, como ficaria y? Tá? Temos esse v0 com esse v0 se anulam, né? Dá 1. Vai ficar y então igual a tangente de θ, né? Porque seno sobre cosseno é tangente. Isso vezes o x menos o meio da gravidade, que é a gravidade sobre 2, vezes x sobre v0 cosseno de θ, tudo ao quadrado. Vai ser x ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá? E essa é a equação de uma parábola com concavidade para baixo. Assim como mostra a figura. Temos uma bola que percorre, foi chutada, né? Ela percorre
uma parábola com concavidade para baixo. Tá? Podemos fazer mais ainda, podemos calcular o alcance a partir das fórmulas aí. Mas eu vou deixar isso como exercício para vocês. Demonstrar que o alcance A é igual a V0 ao quadrado sobre a gravidade vezes o seno de 2 vezes θ. Tá? E vamos fazer um exemplo. Um jogador de futebol, a 15 metros do gol, chuta na bola, que faz um ângulo de 45 graus com o chão, batendo no travessão. Sabendo que a trave tem 2,4 metros de altura, calcule a velocidade da bola. Solução. Tá? Temos o chão, temos a bola, o gol, o jogador, ele chuta a bola e ela bate no travessão. Tá? A distância entre a bola e o gol é 15 metros. A altura da trave é 2,4 metros. E o problema está pedindo calcule a velocidade da bola. Deveria ser velocidade inicial, né? E não velocidade da bola. Que é esse vetor azul aí, o vetor velocidade inicial, V0. Tá? Vamos lá. Esse ângulo que esse vetor forma com a horizontal é 45 graus, então θ é igual a 45 graus, já conhecemos ele. E para fazer uma análise de qualquer tipo de movimento, usualmente a gente escolhe 2 pontos, né? Eu preciso escolher 2 pontos aí nesse exercício. Eu poderia escolher, claro, o ponto inicial é o ponto onde o jogador chuta na bola, né, com essa velocidade inicial. Poderia escolher três pontos, né? O ponto mais alto, né? Onde a bola atinge a maior altura, e depois a trave, né? A travessão, o ponto onde bate no travessão. Mas eu sou preguiçoso e vou escolher simplesmente o ponto inicial e o ponto onde a bola bate no travessão. As equações deveriam funcionar do mesmo jeito, tá? Então, tem uma posição inicial já indicada aí, e a posição final vai ser o travessão. Esse aí. Vamos colocar essas variáveis que não conhecemos. Posição final, x final é y final. E vamos supor que a bola atinge esse ponto em um tempo tf, t final, tempo final. Tá? Como ficariam então as equações do movimento? No movimento horizontal, temos a posição para o tempo t qualquer, vai ser igual a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, né, que é o V0x, vezes o tempo. Tá? E a posição vertical, y para um tempo qualquer t, vai ser igual a V0 seno de θ vezes o tempo menos 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Tá? Eu vou pegar a primeira equação aí e vou encontrar o tempo TF. Tá? O tempo TF. Então, eu vou substituir aí posição, velocidade e tempo. A posição final, então, XF, porque estou analisando o movimento horizontal, vai ser igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo T, que é TF. Legal. A partir daí, eu vou encontrar esse TF. TF vai ser igual a quê? XF, e o V0 cosseno de θ passa dividindo. V0 cosseno de θ. Legal, já encontrei esse TF em função da posição final, XF. Tá? Agora vamos analisar o movimento vertical. Analogamente, YF vai ser igual a V0 seno de θ vezes TF, que já calculei aí em cima, menos 1/2 da gravidade vezes TF ao quadrado.
Eu acho que eu disse que não conhecia XF e YF, mas eu conheço sim, né? Tá aí claro no quadro, em amarelo. XF é igual a 15 metros e YF é igual a 2,4 metros. Então, eu vou substituir em essa última expressão tudo aquilo que eu conheço. YF, que é 2,4 metros, vai ser igual a quê? SV0 com SV0 se elimina, né? O seno de θ sobre o cosseno de θ é a tangente de θ, mas θ é um dado, é 45 graus. Então, teria a tangente de 45 graus vezes XF. Mas eu conheço também XF. XF é 15. Então, isso menos a gravidade sobre 2, que seria 10 sobre 2, tudo vezes XF, que é 15 metros novamente, elevado ao quadrado, sobre V0 ao quadrado, vezes o cosseno de θ, né? Cosseno de 45 ao quadrado, tá? Então, eu vou multiplicar essa expressão toda, tanto o termo da direita quanto o termo da esquerda, por V0 ao quadrado, para eliminar esse V0 ao quadrado que está aí no denominador, tá? Então, vai ficar assim, 2,4 vezes V0 ao quadrado é igual a quê? A tangente de 45 é 1, então vai ficar 15 vezes V0 ao quadrado, menos 10 sobre 2, vezes 15 ao quadrado, sobre o V0 ao quadrado se elimina, porque eu multipliquei tudo por V0 ao quadrado. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mas está elevado ao quadrado, e isso dá 2 sobre 4. Tá? Agora eu vou passar o 15 V0 ao quadrado para o outro lado, ou o 2,4 V0 ao quadrado, melhor, para o outro lado, e agrupar aqueles termos que tem o V0 ao quadrado, e vou passar o 10 sobre 2, a outra expressão para o outro lado, tá? Então vai ficar assim, 15 menos 2,4 vezes V0 ao quadrado, já está agrupado, é igual a 10 sobre 2. Mas antes, ó, esse 2 com esse 2 e esse 4 se elimina. Então vai ficar 10 vezes 15 ao quadrado, tá? E aí eu tenho essa equação, eu posso encontrar o V0, tá? Isso mais ou menos vai dar 13,4. E coloco aí as unidades, metros por segundo, tá? Vamos ver outro exemplo, tá? Um rifle dispara a 500 metros por segundo. E a pergunta é, para qual altura acima do alvo deve apontar o atirador para acertar o alvo aqui a 50 metros na mesma altura? Tá? Solução. Então, temos o chão. Vamos supor que essa é a trajetória do projétil. A altura do alvo é a mesma que a altura do atirador. Então, coincidem os dois. Vamos supor que está a nível do chão, tá? Só para facilitar. O alvo se encontra a 50 metros do atirador, tá? Suponha que a velocidade inicial é essa aí em azul e ela forma um ângulo θ com a horizontal, tá? Então a pergunta é, para onde tem que apontar o atirador, né? Para que o projétil faça essa trajetória, né? Ele atinja o alvo a 50 metros, um alvo na mesma altura dele, tá? Então, para onde aponta é essa linha em azul, né? Que coincide com a velocidade inicial que ele dá ao projétil, né? E isso, digamos, lá no final, quando ele bate na posição X do alvo, vai ter uma altura, digamos, H. Então, vamos supor que essa é a pergunta que o programa está fazendo, tá? Para onde ele tem que apontar? Ele está apontando para essa altura H, para que na hora que ele dispare, o projétil siga essa trajetória
em amarelo. Para facilitar as contas, eu vou considerar que a posição do atirador coincide com a origem do sistema de coordenadas que eu vou usar, tá? Então, x0 e y0 vão ser igual a 0, tá? E o que mais? Eu vou utilizar as equações de movimento, então, de projéteis, tá? Para o eixo x, eu vou ter que a posição para o tempo t é igual a posição inicial é 0, né? Porque eu considerei que a origem coincide com a posição do atirador. Então, vamos ter, isso vai ser igual a velocidade inicial, que é v0 cosseno θ, velocidade inicial horizontal, é v0 cosseno θ, vezes o tempo, tá? E essa equação, em essa equação eu vou encontrar o tempo, tá? A posição final eu vou considerar que é quando o projétil atinge o alvo, tá? Então, a posição final vai ser igual a 50 metros. Isso é igual a V0 cosseno de θ, seria V0 é 500, vezes cosseno de θ, vezes o tempo, que eu não conheço, tá? Então, a partir daí, eu posso encontrar o tempo vai ser 50 sobre 500, é 1 sobre 10, e tudo sobre cosseno de θ também, tá? Então, o movimento vertical agora. No movimento vertical, a posição final vertical vai ser igual a V0 seno θ, que é a velocidade inicial vertical, vezes o tempo, menos o meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado, tá? Eu considero que o ponto final, então, é quando o projétil atinge o alvo, então, I final, I de t, é 0. 0 vai ser igual a V0, que é 500, vezes o seno de θ, que eu não conheço, vezes o tempo. Mas o tempo eu já calculei em cima, ó, é 1 sobre 10 cosseno de θ. Então, coloco aí o tempo. Menos o meio da gravidade, que eu considero que seja 10, vezes o tempo ao quadrado. 1 sobre 10 cosseno de θ ao quadrado seria 100 cosseno ao quadrado de θ. Tá? Legal. Então, 0 é igual a 500 sobre 10 é 50, vezes seno sobre cosseno, menos 1 sobre 20, né? Porque embaixo tenho 200, em cima tenho 10, aí vai ficar 1 sobre 20. Sobre cosseno ao quadrado de θ, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todos os termos aí dessa igualdade pelo cosseno de θ, para facilitar as contas. Então, cosseno de θ vezes 0 continua sendo 0. Cosseno de θ vezes o primeiro termo da direita vai dar 50 vezes seno de θ, porque o cosseno se elimina, menos 1 sobre 20 cosseno de θ, porque um dos cossenos de baixo se elimina com o cosseno de cima, que eu multipliquei, tá? Legal, vou passar o 1 sobre 20 cosseno de θ para o outro lado. Vai ficar 50 seno de θ é igual a 1 sobre 20 cosseno de θ. Então, vou ter 50 vezes o 20, vou decompor em 10 vezes 2, vezes o seno de θ, vezes o cosseno de θ, e isso é igual a 1. 50 vezes 10 é 500. 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é igual a seno de 2θ. Então, como ficaria? Seno de 2θ, vou deixar o seno de 2θ sozinho, isso vai ser igual a 1, o 500 está multiplicando, passa dividindo. Então, o ângulo 2θ vai ser igual ao arco, cujo seno é 1 sobre 500. Tá? Daqui você pode utilizar uma calculadora e encontrar o arcosseno de 1 sobre 500. E vai encontrar que θ vai ser igual a esse valor aí, 0,0055 graus. Tá? Legal, mas essa não é a pergunta. A pergunta é encontrar H, né? Para onde o camarada tem que apontar
para atingir o alvo a 50 metros na mesma altura. É h. Mas você pode ver aí, nesse triângulo, retângulo, né, que a tangente de θ é igual a h sobre 50. Então, eu vou utilizar essa expressão para encontrar h. Tangente de θ é igual a h sobre 50. Vamos lá. Tangente de θ é igual a h sobre 50. Conheço θ, se substituo aí, eu posso encontrar h. Tá? Então, h vai ser igual a 50 vezes a tangente desse valor aí, né? 0,0055. E, finalmente, se você utiliza sua calculadora, vai encontrar que h, a altura para onde o atirador tem que apontar, é 0,048 metros.